E aí, tudo bom com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do YouTube. Hoje eu estou trazendo a segunda parte da introdução à anatomia dental, iniciando esse mini curso de anatomia dental aqui no YouTube. Então, eu não vou ficar enrolando muito aqui, tá? Não vou dar uma introdução gigante para esse vídeo, mas hoje a gente vai estar falando sobre a divisão do dente em terços, então a divisão da coroa e da raiz em terços, também de como que funciona a numeração dos dentes descidos e dos dentes permanentes. Mas rapidinho, antes de começar o conteúdo desse vídeo aqui, eu queria te avisar que tu pode clicar no link da descrição e fazer o download de tabelas como esta, que está aparecendo na tela aí para ti. Essas tabelas, elas são feitas dessa maneira simples para ti imprimir elas e ter elas em mãos na hora que tu estiver estudando a anatomia dental na prática. Então essas tabelas tu vai encontrar todas as características dos dentes bonitinho ali para ti, na tua mão. E além disso, clicando no link da descrição, tu também faz o download dos slides dessa aula aqui e vai recebendo por e-mail os slides das outras aulas de anatomia dental também que eu irei disponibilizar para o YouTube nesse mini curso. Mas então, como eu falei, nessa aula aqui a gente vai estar vendo como que funciona a divisão do dente em terços. Então, basicamente, essa divisão ela existe para que os dentistas consigam se comunicar do mesmo jeito que o dente é dividido em faces, em bordas, em ângulos. A gente também vai ter essa divisão da coroa e das raízes em terços, para que os dentistas consigam conversar entre si. Então vamos supor, quando eu falo para um dentista que eu tenho uma cárie no terço cervical da face vestibular do incisivo central superior, outro dentista ele não vai nem pensar, ele já vai olhar direto ali, né, para o terço cervical do central superior, tá pessoal? Então essa divisão em terços, em faces e em ângulos facilita muito a comunicação entre os dentistas. E tu vai ver que quando chegar na clínica, tu já vai ter pego isso, né? Já vai virar algo automático para ti. Tu vai simplesmente se comunicar dessa maneira com os teus colegas e com os teus professores também. Então, basicamente, essa divisão em terços funciona de duas maneiras. Com a divisão da coroa e da raiz com linhas no sentido horizontal e com a divisão da coroa com linhas no sentido vertical. Então, as linhas no sentido horizontal elas vão dividir a coroa nos terços cervical, médio, oclusal ou incisal, né, se a gente estiver falando de um incisivo. E essas linhas horizontais, elas também podem ser usadas para a divisão da raiz, como a gente vai ver mais para frente. Então, como tu pode ver, agora na tela estão aparecendo algumas imagens aí para ti, com a divisão da coroa dental em terços. Então, tu pode ver que a gente tem a vista vestibular da coroa dental, e quando a gente traça duas linhas horizontais na coroa, olhando ela pela face vestibular, a gente vai ter três terços. O terço cervical, que é mais perto da cervical, do colo, do dente, o terço médio, que vai ser mais ou menos no meio da face vestibular, e o terço incisal, que é a parte de cima do dente, ali mais próximo à face incisal desse incisivo central superior. E também tu pode ver, né, que a gente vai ter uma vista mesial da coroa, e quando a gente traça duas linhas na coroa desse dente, olhando ele pela face mesial, a gente também vai ter a divisão da face mesial ou da face distal, né, também vai funcionar da mesma maneira. A gente vai ter essa divisão em três partes. O terço cervical, que vai estar mais perto do colo do dente, o terço médio, que vai ser mais ou menos o meio ali da face mesial, e o terço incisal, que vai estar mais próximo da face incisal. Então tu pode ver que para essa divisão com linhas horizontais não tem mistério. O dente vai ser dividido em três terços, a coroa do dente, né, vai ser dividido em terço cervical, médio ou incisal. E como eu falei antes, essas linhas horizontais elas também podem ser traçadas para a divisão da raiz. E daí na raiz, né, a gente vai ter o terço cervical, que está mais perto do colo do dente, estou falando isso para te gravar bem. Terço médio, que vai ser responsável ali mais ou menos pela metade, pelo meio da raiz. E o terço apical, que vai ser referente ao ápice do dente, né, a ponta da raiz, tá, pessoal? Então, divisão da coroa com linhas horizontais divide o dente em três partes: terço cervical, médio e incisal. E a divisão da raiz, com o uso de linhas horizontais, vai dividir essa raiz em terço apical, médio e cervical. E além das linhas horizontais, a gente também pode ter a divisão da coroa do dente com o uso de linhas verticais. Só que aqui o negócio muda
um pouquinho. Então, aqui a gente tem as mesmas imagens dos slides anteriores. Então a gente vai ter um incisivo central pela vista vestibular. E tu pode ver que a gente traça duas linhas verticais na coroa desse dente olhando pela vestibular. E a gente vai dividir com essas linhas verticais o dente, a coroa do dente, em 3/3. O terço distal, que vai ser o terço do dente mais próximo da face distal. O terço médio, que vai ser referente à parte do meio da face vestibular. E o terço mesial, que vai ser a parte do dente que está mais próxima da face mesial, tá, pessoal? Então tu pode ver que os terços dos dentes, eles vão receber os nomes, né, das faces que eles estão mais próximos. Só que quando a gente olha um dente pela mesial e a gente traça essas linhas verticais, é claro, né, a gente não vai ter terço mesial, da face mesial e tudo mais, porque a gente vai ter uma porção mais perto da face vestibular, a gente vai ter a porção no meio e também a porção mais perto do terço lingual. E por isso, né, quando a gente traça linhas verticais olhando o dente pela face vestibular, esses terços vão ter um nome, e quando a gente traça essas linhas verticais olhando pelas faces mesial ou distal, esses terços vão ter outros nomes, tá? Porque a gente vai estar analisando, a gente vai estar vendo porções diferentes dos dentes. Então, olhando pela face mesial, tem as linhas verticais ali dividindo a face mesial, e o terço vestibular vai ser o terço da face mesial que está mais próximo da face vestibular. O terço médio vai ser a parte do meio da face mesial, da face distal, e o terço lingual vai ser o terço, a parte do dente que está mais próximo da face lingual, tá, pessoal? Então é assim que funciona a divisão dos dentes em terços. É muito importante tu ter essa divisão em mente quando tu for estudar a teoria, quando tu for estudar a prática, tá? E além disso, a gente vai ter a divisão dos dentes também em números. Então não basta a divisão em faces, não basta a divisão em ângulos, em bordas, em terços, a gente também vai ter que saber qual que é o número, a numeração de cada um dos dentes. E a classificação em números vai ter a mesma função da classificação em terços, em faces e tudo mais. Então, quando tu te comunica com um colega ou com um professor teu, algum outro dentista, tu não vai falar que tem uma cárie no primeiro premolar superior direito. Não, tu vai falar que tem uma cárie no dente 14. E daí sim tu pode prosseguir, né? Tem uma cárie no terço médio da face mesial do dente 14. Então tu pode usar, né, todas as divisões que eu te ensinei até agora, tanto na aula 1 quanto na aula 2, tá, pessoal? Então, por exemplo, o canino superior esquerdo. Esse dente é conhecido como dente 23. O incisivo lateral superior direito. Esse dente é conhecido como dente 12. O primeiro molar inferior direito. Esse dente é conhecido como dente 36. Então, cada dente da arcada dental vai ter um número, e tu conhecer essa classificação por números é muito importante, porque tu não vai simplesmente sair conversando, falando, né, com os teus colegas o nome dos dentes, tu vai simplesmente se comunicar através desses números. E para te aprender essa classificação em números, uma coisa que você tem que ter em mente é que cada quadrante da arcada dental vai ter um número. Então, o quadrante superior direito vai ser classificado como número 1, o superior esquerdo como número 2, o inferior esquerdo como número 3 e o inferior direito como número 4. E essa divisão na boca de uma pessoa vai funcionar mais ou menos como está na imagem da tela. E para te entender a classificação em números, tu tem que entender as imagens que estão aparecendo agora nesse slide. Como eu te falei antes, né, os quadrantes da arcada vão ser divididos por números 1, 2, 3 e 4, e cada dente vai receber um número também. Então o incisivo central vai ser o número 1, o lateral 2, o canino 3, o primeiro premolar 4, o segundo premolar 5, o primeiro molar vai receber o número 6, o segundo molar o número 7 e o terceiro molar o número 8. Então o número da frente do dente, tá? Então vamos supor o dente 12. O número 1 do 12 vai indicar que esse dente está no quadrante superior direito. Enquanto o número 2, que é o número que vem logo atrás, ele vai indicar que a gente está falando em um incisivo lateral. Então, quando a gente fala de um dente 12, a gente sabe que a gente está falando sobre o incisivo lateral superior direito. Outro exemplo para a gente, o dente 45.
O número 4, que é o número da frente do 45, né, vai indicar que a gente está falando do quadrante inferior direito, e o número 5 vai indicar que a gente está falando do segundo premolar. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter o segundo premolar inferior direito. Já logo acima do segundo premolar inferior direito, a gente vai ter o segundo premolar superior direito, que vai ser caracterizado com o número 15. O número 1 referente ao quadrante superior direito e o número 5 referente ao segundo premolar. Então agora esse assunto pode parecer um pouco complicado para ti nessa classificação por números, mas é algo muito tranquilo. Inclusive essas imagens é um resumo muito bom do assunto, você tem que ter elas em mente. Tu pode fazer o download delas junto com as tabelas que tem um resumo das características de cada um dos dentes, né? Então essas imagens vão estar junto para te imprimir e para te estudar esse tema também. E só antes da gente ir para a numeração dos dentes de leite e dos dentes tecidos, vamos ver aí mais alguns exemplos, tá? Então, agora, qual que é o nome do dente 28? Vou deixar 5 segundinhos na tela para te pensar, depois vou te falar a resposta. O dente 28 ele vai ser referente ao terceiro molar superior esquerdo. O número 2 é referente ao quadrante superior esquerdo e o número 8 é referente ao terceiro molar. Agora, mais uma vez, qual que é o nome do dente 32? O dente 32 vai ser referente ao incisivo lateral inferior esquerdo. O número 3 referente ao quadrante inferior esquerdo e o número 2 referente ao incisivo lateral. Então tu pode ver que é um assunto bem tranquilo, bem fácil. Nas provas práticas tá interessante tu ter isso em mente de uma maneira quase automática também, porque tu vai pegar o dente ali na tua mão, tu vai analisar as características dos dentes e tu vai ter que falar o nome ou o número do dente, às vezes até a estrutura que está pintada ou apontada naquele dente, né? Pode parecer algo complicado, tá, pessoal? Mas as provas práticas elas não são tão difíceis quanto parece, é uma questão de prática mesmo, de tu entender o assunto, tá? E tu com essas aulas, com esse mini curso que eu tô passando aqui no YouTube, tu vai entender bem o assunto e vai conseguir tirar uma nota boa. E agora, para a gente terminar esse vídeo aqui, a gente vai ter a numeração dos dentes descidos. É uma numeração que funciona de uma maneira mais fácil, na minha opinião, porque a gente vai ter menos dentes de leite do que dentes permanentes, né? Mas os dentes descidos, a única coisa que vai mudar é o número dos quadrantes. Então, o quadrante superior direito vai ser caracterizado pelo número 5, o superior esquerdo pelo número 6, inferior esquerdo pelo 7 e inferior direito pelo número 8. Então, vou te fazer mais uma pergunta, agora que tu já pegou, né, como que funciona o negócio, vou te fazer mais uma pergunta, vou te dar 5 segundos para pensar, mais uma vez tu vai ter que me falar qual que é o dente. Então, qual é o nome do dente 64? O dente 64 vai ser referente ao primeiro molar descido superior esquerdo. E mais uma vez, agora, qual que é o nome do dente 53? O dente 53 é referente ao canino superior descido do lado direito. Então a numeração dos dentes descidos é realmente assim fácil, simples, tá? Vai funcionar da mesma maneira que a dos permanentes, mas a única coisa que muda é o número dos quadrantes, tá? Mais uma vez aqui, qual que é o nome do dente 72? O dente 72 vai ser o incisivo lateral inferior descido do lado esquerdo. Então, como eu falei, a classificação do dente em terços, em números, pode parecer algo complicado a princípio, mas é questão de prática, é questão de estudo. Daqui a pouco isso vai virar automático para ti e vai ser algo bem tranquilo, tá? Mas por hoje era isso. Se o meu conteúdo fez sentido para ti, se tu gostou dessa aula, se inscreve no canal. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, eu leio e respondo todos os comentários. Não se esquece de clicar no link da descrição para te fazer o download das tabelas, o download dos slides,
Tá um conteúdo muito legal, que é mais barato do que o cafezinho que tu compra no bar da faculdade, né? Então clica no link da descrição, faz o download, com certeza isso vai te ajudar demais. E muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo aqui. Eu te vejo na aula número 3.